Olá, meu nome é Rosalina Santos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu ouvi algumas pessoas conversar e até nas redes sociais dizer que Deus não envolve com política. E eu fiquei indagando, será que realmente Deus não envolve com política? E fiquei pensando alguns dias durante todo esse processo aí eleitoral. E até que eu tive um entendimento. Deus envolve sim com política. Porque o que é política? Política é a arte de governar bem. E Deus criou a terra, entregou a terra para os homens governar, para os homens administrar essa terra. E Deus, eu não acredito que Deus vai querer má administração nas nações, nas cidades, nos estados. Então Deus envolve sim. Deus não envolve com a corrupção, Deus não envolve com a roubalheira que os homens fazem, mas com a política honesta, uma política sadia, Deus envolve sim. E eu peguei como base o texto de 2 Crônicas 7:14, que o próprio Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como que Deus ia prometer entrar na terra, sarar a terra, se essa terra não tivesse doente, se essa terra não tivesse corrompida? Então os homens entram para governar e se corrompem, transtorna o direito do órfão, da viúva, e aí é necessário que Deus entre sim. E para Deus entrar, eu já fiquei imaginando como que Deus iria entrar para governar a terra, para sarar a terra. Deus não iria descer do céu aqui para sarar a terra. Então o que Deus faz? Deus usa as próprias leis humanas, Deus usa a própria forma do homem trabalhar na terra para ele entrar e trabalhar. Então, como nós tivemos um processo eleitoral, tivemos vários candidatos, Deus escolhe alguns deles e põe junto. Por que Deus escolhe? Deus olha o coração, Deus olha o caráter, Deus olha a ficha limpa, né? Como falamos aqui na nossa nação, Deus olha tudo isso. E aí Deus levanta o homem e coloca junto. E é como se Deus falasse conosco assim: vocês têm aí X pessoas, mas eu também sugiro Y para vocês escolher. O próprio Deus disse: eis que põe diante de ti a bênção e a vida, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, no meio daqueles homens, Deus coloca um ou dois que ele escolheu. E o coração dele deseja que nós escolhêssemos aquele que ele gostaria que governasse. E a Bíblia diz que Deus inclina o coração do homem, Deus inclina o coração do rei. Então, Deus inclina o coração dos homens, de cada brasileiro que estiver conectado com Deus, Deus inclina essa pessoa a enxergar aquele que ele escolheu. E a Bíblia fala que Deus também levanta homens para governar. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, assim: e é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então Deus estabelece sim a pessoa que ele quer que governa determinada nação. Deus escolheu o rei Ciro para governar a Pérsia. Deus usou o profeta Isaías e escolheu o rei Ciro. E 150 anos depois, Ciro foi levantado para governar o império da Pérsia. Deus escolheu Salomão para governar sobre Israel, escolheu Davi para governar sobre Israel. Deus escolheu José para governar no Egito, e o Egito prosperou porque José era um homem temente a Deus. Então por que Deus não escolheria um homem para governar o Brasil? Eu creio, baseado nesse livro
que é infalível, que é a palavra de Deus, baseado na minha fé, no Deus Criador de todas as coisas, eu creio que Deus escolheu sim uma pessoa e colocou entre tantas para nós brasileiros escolhermos quem nós queríamos que. Então, nessa escolha que nós tivemos, eu tenho certeza que Deus também escolheu conosco. Agora, o que nós vamos fazer? Abençoar. Porque nós não escolhemos um homem perfeito. Nós não escolhemos um homem 100%. Ele não é 100%. Ele é um homem sujeito a paixões, um homem sujeito a errar, um homem que ele vai errar como todos os outros erram, como todo ser humano erra. Mas cabe a nós como igreja nos mantermos numa postura de oração, de intercessão, cobrir a vida dos nossos governantes. Igreja, acorda. Igreja, desperta. Quando eu falo igreja, eu não falo de os pastores, liderança, não. Eu falo da igreja no geral. Ore pelo seu presidente. Abençoa os nossos governadores. Libera a palavra de bênção sobre a vida dele. Em vez de liberar a palavra que levanta maldição, que levanta espíritos malignos para perturbar, libera a palavra de bênção sobre a vida do nosso presidente eleito nessa última eleição. E eu quero dizer aos outros que não votaram nele, em vez de você se manter do contra, em vez de você ficar torcendo para dar errado, não! Torce para dar certo, porque é como se fosse um avião, é como se fosse um barco. Todos nós estamos dentro. Se esse avião cair, todo brasileiro vai ser prejudicado, todo brasileiro cai também. Então vamos torcer para que dê certo, tá? E nós precisamos disso. E lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas por Ele. Então aqui em Romanos 13, 1, nos garante que Deus escolhe cada presidente, cada governador. Tem passagens na Bíblia, na palavra de Deus, que diz que Deus escolheu determinado governador, Deus escolheu determinado rei, Deus escolheu determinada autoridade para tratar com aquela nação. Então, o nosso Brasil, ele recebeu um tratamento nesses últimos governos que nós tivemos. O Brasil foi tratado, a igreja acordou, a igreja abriu os olhos, olhou para cima, a igreja se humilhou, a igreja clamou, o povo de Deus, que eu me refiro aqui a todo aquele que crê em Deus como o único Deus verdadeiro e crê em Jesus Cristo como enviado por Ele. Esse é povo de Deus. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Estou falando de um povo que confia, que crê que Deus é o único Deus verdadeiro. Esse povo clamou e Deus veio no Brasil. Deus entrou no Brasil. Deus ouviu nossa oração. Deus respondeu nossa oração e Deus está sarando a nossa terra. O nosso Brasil será sarado, totalmente curado de toda corrupção, de toda mazela, de toda corrupção, tanto nas esferas governamentais como no meio do povo, porque o povo também corrompe, invadindo terras que não é deles, invadindo propriedades que não é dele, furando fila, comprando produtos contrabandeados. Tudo isso é corrupção. Tudo isso é corrupção. Quando um filho recebe o benefício do pai e usa e gasta parte desse benefício e entrega só um restante para os pais e torce uma confusão ali, faz uma confusão, isso também é corrupção. Tudo é corrupção. Tudo de errado que nós fazemos é corrupção. E Deus está entrando na nossa nação para sarar por completo, desde o maior até o menor. E eu creio e eu clamo ao Pai nesse momento que em nome de Jesus o Senhor entra na nossa nação brasileira, do norte ao sul, do leste ao oeste. O Senhor entra trazendo cura, trazendo restauração,
trazendo libertação, que o poder do nosso Deus vivo, ele venha governar e dominar a nossa nação. Eu abençoo Brasília, abençoo todo o Congresso, o Palácio do Planalto, abençoo toda a política do nosso Brasil. Que o Senhor venha sarar a nossa política no meio das igrejas, venha sarar a nossa política no meio das escolas, no meio dos hospitais, venha sarar no SUS, venha sarar nas esferas dos governos. Em tudo o Senhor venha sarar a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Abençoa o nosso Brasil. O Brasil acima de todos e Deus acima, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.